Bate-papo legal, TPFest. Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui com o bate-papo legal pelo @estúdios TPFest, com o Viva Mais Saudável e o apoio da TPFest. Hoje nós temos a entrevista com Gisele Matos. Gisele Matos vai estar conversando com a gente hoje sobre o tema como emagrecer sem sacrifício e sem remédios. Então vamos aguardar a Gisele Matos entrar, a doutora Gisele Matos entrar, que vai estar conversando aí com a gente sobre como emagrecer sem sacrifício e sem remédios. Então, sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo legal desta noite com a doutora Gisele Matos. Vamos aguardar a doutora Gisele Matos entrar, mandar um alô aqui pra gente fazer já a solicitação. Vamos aguardar aqui. Vamos mandar o iniciar, vamos aguardar ela entrar com a conexão aqui. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar que só ela aceitar o convite. Doutora Gisele, só você aceitar o convite. Estamos aguardando aqui. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que o bate-papo legal é do Viva Mais Saudável, com a doutora Gisele Matos. Vamos aguardar. Uma boa noite, doutora. Boa noite. Seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo Eu legal. estou tentando... Deixa eu só tentar botar o fone, que eu tive um problema aqui na internet. Ok. Eu não estou conseguindo ouvir. Agora tá melhor? Ah, sim, melhorou. Então, uma boa noite para você, doutora Gisele. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho você. Sim. Meu nome é Gisele Matos, eu sou nutricionista. Trabalho com a parte do emagrecimento e também todas as doenças associadas ao sobrepeso, como diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, todas as patologias associadas ao excesso de peso. E deixa eu te perguntar, como é possível emagrecer sem nenhuma restrição alimentar? Nós fazemos substituições, né? O que eu ensino é de acordo com a minha experiência de receitas saudáveis, é a gente fazer substituições. Então, a gente come doce, a gente come lanches. É possível comer de uma forma mais saudável, só substituindo pequenos ingredientes que fazem mal à nossa saúde. E qual é o ingrediente que mais faz mal para a saúde, assim, no caso, para engordar? Que é o vilão de todos. O maior vilão é o que normalmente as pacientes não gostam de ouvir, né? Então, por isso que a nutrição que eu trabalho, ela é muito associada também a uma nutrição comportamental, né? Primeiro a gente precisa realmente decidir, querer, né? Tem todo um tratamento associado a terapias, né? Existe a decisão da gente querer fazer essas substituições. Depois que a gente vira a chave, a gente realmente decide, algo grita, né? A saúde grita, pedindo, pelo amor de Deus, cuida de mim, do meu corpo. Aí assim, o ingrediente que é o vilão aí é o açúcar, né? O açúcar branco, o açúcar refinado, é o grande vilão. E a gente faz substituições dos adoçantes naturais. E aí tem várias receitas, inclusive até no meu Instagram. E na internet mesmo você consegue várias receitas, somente substituindo o açúcar branco pelos adoçantes naturais. Então, o açúcar é o grande vilão, na verdade. Não é nem o carboidrato, né? Que o pessoal fala muito do carboidrato, corta, mas esquece do bendito açúcar, né? É o principal, né? O açúcar e tudo que se transforma em açúcar no nosso sangue. Então, eu costumo falar que o açúcar é um pouco chocante, mas o açúcar é uma cocaína, é um vício. Quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente quer. Né? E é hormonal, né? A gente produz a insulina. Quando a gente coloca açúcar para dentro das nossas células, caia no nível de insulina drasticamente e aí você quer mais. Então, é como se fosse realmente uma droga. Quando a gente substitui esse açúcar branco
né, pelos adoçantes naturais, a gente já modula, né, a insulina, que é um hormônio, e a gente já não sente tanta fome. Então, o inicial de um tratamento é a gente fazer essa substituição do açúcar pelo adoçante e sem sofrer, tá? A gente consegue fazer brigadeiro, consegue fazer bolo, consegue fazer várias receitas somente substituindo o açúcar pelos adoçantes naturais. E no caso dos alimentos que já possuem o açúcar em si, ele também prejudica para a pessoa que está querendo emagrecer? Sim, sim. No tratamento, né, o importante é a pessoa ter uma avaliação, né, seu peso, suas medidas, fazer uma avaliação biométrica. Dentro do diagnóstico dela, ela vai ter um plano alimentar e aí a composição dos carboidratos, né? Antigamente, assim, eu tenho 18 anos aí de formação. Antigamente a gente falava muito da dieta mediterrânea, né, que é uma dieta saudável, uma composição mais de carboidrato do que proteínas e gorduras. E um tratamento, assim, que é para a gente poder emagrecer, para a gente poder tratar diabetes, para a gente poder... A gente vem preconizando utilizar protocolos e estratégias nutricionais que a gente diminui justamente a composição dos carboidratos, que é o que transforma em açúcar no sangue. Então, não só o açúcar branco. O açúcar branco é o ponto de partida, né? Para não ficar tão doloroso. Mas conforme vai evoluindo, a gente vai diminuindo assim, os pães, as massas, carboidratos é isso, né? Os pães, as massas, preferindo sempre o integral. O que o integral ele vai fazer? Ele não vai dar esse estímulo muito alto de insulina e depois cair. Quando a gente consome o integral, a insulina ela é produzida, ela não aumenta tanto e cai, né? O integral ele tem um índice glicêmico menor, você absorve mais lentamente. É a velocidade que você absorve. E aí é para tudo, né? As frutas, você colocar semente, que é uma forma de você também fazer essa absorção mais lenta. E tudo isso dentro de um tratamento. O foco é o carboidrato, no geral, que são as massas, os pães. E aí a gente vai controlando essa quantidade do que se transforma em açúcar também. E as pessoas que no dia a dia, né, o trabalho corrido, acaba comendo as benditas comidas prontas, né? E nesse caso, como elas podem proceder para conseguir manter, né, o emagrecimento ou até mesmo emagrecer? É possível? Então, é claro que é possível. O grande fator, né, que faz a gente engordar ou comer mal, eu não acredito que seja porque a gente não gosta da gente, que a gente não quer. Eu sou nutricionista, eu engordei 30 quilos ao longo da minha formação, eu precisei emagrecer para poder me reconectar com a área clínica, trabalhava em restaurante. E o que me fez engordar é o que eu ensino para meus pacientes, né? O que me fez engordar, eu mesmo sendo nutricionista, conhecendo tudo que eu conhecia, eu também engordei. Por quê? Porque eu trabalhava muito, a gente pega o que é prático, a gente come o pão. Não é porque a gente quer comer o pão, porque o pão é mais prático. Chegou em casa, pega o pão, bota um requeijão, bota um queijo e come. A gente nem janta, né? Essa é a maioria de nós somos assim. A gente, na maioria de nós é assim. A gente come pela praticidade. E aí, quando a gente começa a entrar no tratamento, o que a gente precisa fazer é fazer a alimentação saudável de uma forma prática. Como? Ou a gente vai investir um dia, né, de fazer nossas comidas, congelar. É totalmente possível fazer nossas marmitas, né? Ou não quer fazer marmita, pelo menos fazer os nossos potes, com o nosso arroz integral, nosso feijão, nossos legumes. Eu sempre recomendo fazer, em vez de fazer legumes cozido, né, fazer assado, que dá menos água, para congelar é melhor. Então, você consegue fazer suas comidas congeladas, você vai investir um dia na cozinha, que você vai fazer suas marmitas aí para 15 dias. Ou você comprar pronto, né? No mercado hoje em dia tem várias pessoas que trabalham com isso, vendendo, fornecendo as marmitinhas prontas. É super possível, não é tão caro assim. Se você gasta, às vezes, num restaurante, você gasta muito mais do que você comprar uma marmitinha pronta. Né? E outra opção dos lanches, né, é a gente fazer o nosso pãozinho e congelar também. Você pode congelar o pão low carb. Ou, se você não conseguir, você, ao invés de comprar o pão francês, o pão de forma normal, comprar o pão integral. Não vai te atrapalhar. Fruta também é super prático. Então, assim, qual é a maior dica? É não esperar ter fome para comer. É a gente ter os horários de comer
e já se programar com antecedência. Quando você faz um planejamento, um cardápio, sabendo o que você vai comer, já sai de casa, ó, vou passar o dia todo na rua, já vou levar minha fruta, já vou levar minhas sementezinhas, que é bom mastigar, melhor do que biscoito, né? Se você sai de casa com o que você vai comer naquele dia, você não cai na tentação de estar com muita fome e comer o que vem pela frente. É a mesma coisa em casa. Né? Se a gente fica em casa o dia inteiro... Horário, né? Um horário certo. Ter o horário certo. E aí, assim, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Né? Deu o horário de comer, vai lá, come. Porque aí você vai comer, não vai ficar com fome e não vai atacar a geladeira. Não você na rua, quando você passa por um salgadinho frito, vendendo, você está alimentado, não vai sentir fome. E em casa também, né? Tem gente que fica, às vezes, o dia inteiro dentro de casa e acaba saltando a geladeira e come o que tem dentro de casa. Então, se você abrir o armário de biscoito recheado, você vai acabar comendo. Então, é fazer um dia de mercado, botar... eu posso comprar biscoito integral, sem açúcar. Eu posso ter opções saudáveis que hoje em dia nos mercados tem. Você vê que tem uma área específica, né? De coisas já prontas para quem quer praticidade, só que saudável. E aí, você tendo coisas saudáveis em casa, você não vai cair na tentação também, né? E tem alguma refeição que é principal, que deve se dar mais atenção no emagrecimento? Todas as refeições são principais. Antigamente se falava muito do café da manhã, né? De ter um bom café da manhã. Mas atualmente, dependendo da estratégia nutricional que vai ser utilizada, vai variar muito. E também não tem essa coisa de comer de 3 em 3 horas, não tem essa rigorosidade. Porque cada um é de um jeito, né? Então, o que eu falo para as pacientes, a dica que eu dou para todo mundo é a gente aprender a escutar o nosso corpo e diferenciar o que é fome de ansiedade, né? Vontade de comer. Será que a gente está com fome mesmo, porque não está muito tempo sem comer? Ou será que é uma ansiedade, uma necessidade de somente ter alguma coisa, né? Então, quando a gente começa a se hidratar bem, tem a questão da água também, que eu não falei aqui, né? A gente beber bastante água, aí a gente entra com as receitinhas de chás também, que o chá ajuda para quem não gosta de tomar água, tomar água. Então, entre as refeições, está se hidratando. Porque quando a gente, às vezes, a sede se confunde com fome. Às vezes, o seu corpo está precisando de água, só que ele manda um sinal para o seu cérebro que você precisa de algo para dentro do seu corpo. Aí você acha que é fome, e às vezes não é fome, é só sede. Então, se manter hidratado, andar com a sua garrafinha, aquela garrafinha de 500 ml, né? Uma pontinha bem simples, é o mínimo de água para a gente beber, né? É pegar o seu peso e multiplicar por 30 ml, é a quantidade de água que a gente precisa tomar por dia. Então, varia aí de 2 litros a 3 litros, mais ou menos na média. E aí você divide isso na garrafinha de 500 ml. Eu preciso tomar 2 litros de água por dia, são 4 garrafas. Tomar 2 de manhã, 2 de tarde. E vai no trabalho, na rua, vai bebendo água. E se você beber água, comer, agora eu tô com fome, vou lá, tem um lanchinho saudável, faço, não dá tempo. E aí você vai começar a se conhecer. Tem gente que sente mais fome de manhã, tem gente que sente mais fome de tarde. Cada um é de um jeito. Então depende de cada indivíduo. Você disse da ansiedade. Tem alguma dica para controlar essa ansiedade? Porque muitas pessoas que estão sobrepeso ou obesa, né, possuem muito mais ansiedade. Teria alguma dica que elas possam estar fazendo para poder controlar essa ansiedade e não comer? Sim, sim. Bom, o açúcar, né, voltar na questão do açúcar, o excesso de açúcar, ele gera essa irritação. Quando a gente começa a fazer uma alimentação mais saudável, por si só, a gente vai começar a regularizar os hormônios. E quando a gente começa a diminuir o açúcar, peraí que tem uma pergunta aqui embaixo. Posso responder aqui? Pode, à vontade. Doutora, mas e quando come cedo tem refluxo? Vou falar sobre o refluxo. Tem como suprir esses nutrientes ao longo do dia, ao invés de café da manhã? Sim, o refluxo é porque o estômago ficou muito cheio, comeu além da capacidade gástrica, né? Então, o refluxo você comeu muito numa refeição só. O ideal é que você divida isso, por isso que é importante você fazer o café da manhã, talvez o lanche da manhã, você faz o café da manhã muito cedo, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. São 5 a 6 refeições. O que eu falei de não precisar ser de 3 em 3 horas, é que tem gente que
acha que tem que ser somente de 3 em 3 horas. Então, vai depender de cada caso. Importante você escutar o seu corpo, né? E também tem a questão do jejum intermitente, que aí é um outro assunto, mas que tem gente que faz jejum intermitente, é comprovado cientificamente que tem resultado, e aí pula o café. Por isso que não tem mais aquela questão de, o café é mais importante, não. Porque o jejum, ele dá certo, a gente pula o café da manhã. Então, a questão do refluxo é que está comendo além da capacidade gástrica, ou está comendo deitando, está comendo ficando sentado. Não está dando espaço para o estômago ele fazer o esvaziamento gástrico dele. É interessante observar isso, pessoas grávidas, que às vezes está com a barriga grande, né, da gravidez, aí fica, né, aperta ali o estômago, ou então pessoas que são bariátricas, que diminuiu, e aí acontece muito de ex-bariátricos que às vezes não tem a transformação na mente, quer comer como comia antes, e aí vai fazendo essa distensão do músculo, né? E às vezes a gente está comendo muito mesmo. Então, por exemplo, alimentos gordurosos, alimentos com muito açúcar, ele vai dificultar esse refluxo. Então, a melhor forma do refluxo é comer menos, mais vezes, né? Eu sinto muita fome. Então, come mais vezes ao longo do dia, em menores quantidades, que vai melhorar o refluxo. E aí a gente estava falando sobre a ansiedade. A ansiedade é justamente isso, né? A pessoa, ela quer comer até o estômago, às vezes, né? Tem pessoas, né? Não são todas, a gente não pode generalizar. E quer comer naquela ânsia, naquela ansiedade, quer botar para dentro. Então, assim, existem as terapias que são importantes. A parte da alimentação, ela é fundamental. Quando você começa a alimentação saudável, você consegue começar a controlar os seus hormônios, né? Dependendo do caso, vale a pena uma suplementação, tem alguns fitoterápicos para controlar isso, triptofano, melatonina para dormir, né? Tem alguns suplementos pela nutrição funcional que vão ajudar, né? Mas eles não substituem uma alimentação saudável. Muito importante para a questão da ansiedade, que aumenta a serotonina, é a atividade física, né? Eu estou muito ansiosa, vai correr, vai para academia, vai caminhar, vai dançar. Você libera o hormônio do prazer e controla a ansiedade. E outra coisa, além da alimentação e atividade física, são meditações. Existem meditações que são guiadas, né? Para quem é ansioso, é muito difícil de fazer. Mas eu sempre falo assim, vai dormir, faz a sua higiene do sono, que é o quê? Se preparar para dormir, ter uma rotina, tomar um banho, passar um creme. Deitou para dormir, bota a meditação do lado, no celular, enquanto está preparando para dormir, faz uma meditação. A meditação, ela é terapêutica. Ela melhora, você começa a conhecer o seu corpo, você vai trabalhando a sua mente, e aí é a forma da gente conseguir. É assim que eu tenho feito com os meus pacientes: meditação, atividade física e alimentação saudável. E, no caso, suplementação aí quando necessário. E agora a gente tem uma parte que é de mito ou verdade. É mito ou verdade que pessoas obesas indica o tratamento com a medicação? É mentira. É mentira. Somente a medicação, não. As pessoas obesas, assim, porque existe o efeito rebote, né? E a medicação é aquela coisa, não mudou a mente. A medicação, eu quero falar também a questão da bariátrica. Existem pessoas com indicações, né? A gente não vai ser contra. Só que precisa transformar a mentalidade. A medicação, ela não vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece? Se você se guiar somente pela medicação, ou vai para uma cirurgia, uma coisa mais drástica, se a gente não fizer uma terapia associada, não fizer todo um trabalho mental, né? O que acontece? Parou de tomar remédio, engorda tudo de novo. Subtramina, fluoxetina, várias medicações aí que existem os médicos utilizando, só que tem que ser feito com muita cautela quando já se tentou de tudo e não conseguiu aí um apoio médico, dando a indicação da medicação, tudo bem, né? O médico ele vai trabalhar junto com o nutricionista aí nesse caso. Mas a obesidade nem sempre é questão de indicação de remédio. E é mito ou verdade que dietas rigorosas pode deixar o organismo mais lento por falta de nutrientes? Depende das dietas rigorosas que estão sendo ditas, né? Quando a gente fala de estratégias nutricionais, e eu trabalho com estratégias nutricionais, elas são bem-vindas desde que você não pegue uma dieta na internet e faça por conta própria, né? Se tiver um profissional te acompanhando, ela vai ter resultado sim. Por quê? Existe data de início e data de fim.
ele vai ser a estratégia nutricional como uma cetogênica. Vamos falar da cetogênica, que acho que é a estratégia nutricional mais restritiva de questão de carboidrato, né? A estratégia cetogênica, quando ela é utilizada, o corpo entra em cetose, queima gordura à beça, tá? Tem várias comprovações científicas que dá resultado, só que ela não pode ser feita eternamente, e nem sem acompanhamento. Aí peguei um cardápio na internet e vou fazer sem acompanhamento médico. E aí existem os perigos também da cetogênica justamente por causa da cetose, né? Então, assim, você pode fazer a estratégia nutricional, vai diminuir bastante caloria, vai diminuir bastante carboidrato, por um período, né? Você vai estar sendo avaliado, e isso não vai fazer com que o seu metabolismo caia. Por quê? Porque um bom profissional, ele vai mudar os protocolos dentro de um ano. E existem muitos estudos científicos comprovando que o paciente que muda de estratégia nutricional ao longo de um ano, no ano seguinte o reganho dele, ele não tem um reganho como se ele tivesse o ano inteiro fazendo a mesma dieta. Porque o nosso corpo não acostuma. Uma hora você faz uma low carb, uma hora você faz uma detox, uma hora você faz uma cetogênica. O seu corpo ele não acha que aquilo ali é normal. Quando você está com uma cetogênica, aí você volta para uma mediterrânea e fica mudando de estratégia, o seu corpo ele não acostuma. Por isso que você não tem um reganho. Falta de nutrientes também no organismo, principalmente as pessoas que pegam dietas próprias da internet, né, doutora? Esse é o grande erro, né? Sim. O grande erro é a pessoa pegar e não saber fazer, não fazer uma composição de micronutrientes, porque você pode fazer uma restrição calórica de macro, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, mas não está atenta aos micronutrientes, né? Então, assim, vitaminas e minerais que são importantes, né? Então, às vezes a pessoa fica com cabelo fraco, fica com deficiência, e aí acarreta vários problemas, porque a pessoa só está preocupada de comer pouco carboidrato, e aí não se preocupa com as verduras, não se preocupa com as frutas. E até umas suplementações que são importantes, que é a nutrição funcional. Tem aí diversos alimentos que são superalimentos que são importantes também. Então, quando a gente faz uma alimentação restritiva, a gente às vezes tem que suplementar por um outro lado, né? Então, assim, é importante você ter um acompanhamento, né? Não pode fazer uma alimentação restritiva por conta. Eu vou comer... E até porque a alimentação restritiva você não consegue fazer durante muito tempo, acaba burlando. E aí o nosso organismo, para uma forma bem simples de falar, é como se fosse uma esponja, né? Se você passar um jejum muito longo, jejum intermitente fazendo da forma correta, tudo bem. Mas se você passar um jejum muito longo, quando você sai do jejum, a primeira coisa que você come, o seu organismo ele absorve mais rápido. Então, se você comer uma fritura, um carboidrato, você vai absorver mais se você tivesse alimentado. E aí, o seu corpo ele não vai absorver as vitaminas minerais, porque ele vai priorizar a questão da energia, que é o carboidrato, né? A questão da energia. E aí, você acaba ficando com deficiência de vitaminas minerais, sim. Aí, a gente vai para a parte de perguntas enviadas pelos internautas. E a primeira pergunta que foi enviada é da Cíntia Moreira, que é de Ilhabela, São Paulo. Ela pergunta: queria saber quais os riscos que a dieta podem causar. Bom, está um pouco ampla essa pergunta. A dieta, eu acho que ela está querendo dizer a dieta também é muito restritiva, né? Uma dieta muito restritiva, quais são os danos? Justamente você ter deficiências de vitaminas e minerais. E as vitaminas e minerais, elas justamente ajudam a emagrecer também, tá? Porque o que acontece? Existem questões inflamatórias. Você ter baixas vitaminas, né? O seu corpo ele vai inflamar. O seu corpo inflamado gera toxinas, que até para emagrecer é difícil. Então, às vezes, as pessoas deixam de comer achando que está emagrecendo. Só que aí o seu corpo está inflamando. Ele está inflamando por dentro dele, né? Estão gerando toxinas. E as nossas células adiposas, elas ficam ao redor dela cheias de toxina que o nosso corpo não consegue fazer a lipólise, que é a queima de gordura. E fora que também atrapalha a memória, atrapalha a concentração, todos os processos neurais precisam de vitaminas e minerais, nossa imunidade, você fica mais suscetível, você acaba ficando mais doente, porque você não tem as vitaminas e minerais para estar combatendo aí as doenças.
E a nossa próxima pergunta é do Paulo Fernandes, de Tocantins, Palmas, né? Ele pergunta: a bariátrica pode ser uma solução definitiva para o emagrecimento? Pode ser o quê? Que eu não entendi a palavra? Uma solução definitiva para o emagrecimento. Eu falei um pouquinho já sobre isso, né? A bariátrica, ela quando tem uma indicação, ela tem que ser avaliada pelo médico, juntamente com a equipe médica, né? A bariátrica tem que ser avaliada com uma equipe médica, junto com um psicólogo, para fazer todo o tratamento da mente, né? Também. E ela não necessariamente é definitiva, vai depender muito do acompanhamento pós-bariátrica, né? Depende muito do tratamento antes para preparar e após também. Eu trabalho eu tenho algumas pacientes que são ex-bariátricas, que não foram definitivas, tiveram reganho ao longo dos anos aí, e a gente precisou fazer um retrabalho através de alimentação. Ou seja, a cirurgia, ela não é definitiva, né? A gente não tira o estômago e arranca o cérebro junto. Então, precisa entender a raiz disso. É claro que tem obesos mórbidos que não tem mais solução, é o que eu falei, já tentou de tudo. Aí vai para uma bariátrica, associa um tratamento e tá tudo bem. Mas eu conheço casos de pessoas que até engordam para poder estar dentro do peso aceitável para fazer uma bariátrica. E aí é isso que essa que é a nossa preocupação, né? É a pessoa fazer uma bariátrica quando ela tinha outras soluções antes. E a nossa próxima pergunta é de Fátima da Silva, Uberaba, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: tomei muitos remédios, mudei meu cardápio, entrei em estado de anorexia. Como eu reverto isso agora? Aí a gente vai ter que precisar indicar ela para um psicólogo para estar trabalhando a mentalidade também, que a anorexia ela não está conseguindo se enxergar no corpo que ela está se vendo gorda, ela já está magra, né? Então tem um tratamento psicológico para poder fazer, tem as terapias, se for o caso, tem medicação para fazer, e o tratamento da nutricionista vai se adequando, porque ela não vai aceitar comer muito, né? Ela tá fazendo uma alimentação bem restrita, e cada vez ela está emagrecendo, está ficando com deficiências, está ficando suscetíveis, e é bem complicada a questão da bulimia, anorexia. Então é um transtorno alimentar que tem que ser tratado com médico, psicólogo e o nutricionista também. Seria um tratamento em conjunto, então, né, doutora? No caso dela. Oi? Né? Seria um tratamento em conjunto, né? Isso, é uma equipe multidisciplinar. Não é só pela alimentação que ela vai conseguir reverter esse caso, não. Ela precisa realmente, às vezes, avaliar, o médico avaliar se vai precisar entrar com a medicação, ela começar a aceitar o alimento. E é como se fosse um pós-cirúrgico, né? Como se fosse um pós-cirúrgico. A gente tem que ir evoluindo a alimentação dela, ver o que ela está comendo, ver o que ela vai aceitando, de pouco em pouco, para ela começar a comer normal, até ela começar a comer normal. Mas não adianta chegar para ela e falar: agora a partir de hoje você vai comer assim, que ela não vai conseguir, né? Então tem que ser gradativamente até ela voltar a um estado de saúde normal, peso normal. E vamos para a próxima pergunta, que é do Sérgio Augusto de Varginha, Minas Gerais. Ele fala assim: não pratico exercícios físicos. Mudando apenas o meu cardápio, eu irei conseguir emagrecer? Bom, é possível, tá? É possível. A atividade física, ela, como eu falei, ela trata a questão da ansiedade, ela aumenta o gasto calórico. Pela alimentação é possível. Por quê? Provavelmente ele deve trabalhar, ele tem as atividades, né? Não é totalmente um sedentário. Então, nesse caso, o que a gente indica é assim, ó, andar um pouco menos de carro, tentar fazer uma caminhada um pouquinho maior, pequenas atividades do dia a dia dele, que ele vai gastar, né, o controle remoto, são coisas pequenas que ele vai gastar uma energia. Então, assim, nem sempre, e na maior parte das pacientes obesas, elas não começam fazendo atividade física. Até porque existe a questão da aceitação, né? Elas não querem ir para uma academia, elas não se sentem bem, elas têm um processo. Tem a fase da dor, da aceitação, que a gente engorda, a gente não vê que engordou. Quando a gente olha no espelho, engordei, é de repente, né? Olhou, viu que estava gordo. Então, assim, aí a gente quer resolver rápido. Mas, assim, a gente foi engordando de pouquinho. Quando viu, estava obeso. E aí a gente não aceita que está obeso, não quer. E a gente não quer ir para academia, não quer botar uma roupa de malhar, não quer sair da zona de conforto, não acredita que vai conseguir.
A gente não aceita que vai conseguir. Então, é todo um trabalho. Por isso que eu falo da mente, porque é todo um trabalho. Então, o primeiro passo é se pesar, fazer avaliação, que aí você vai entrar em contato, vai doer, você vai falar, caramba, eu estava assim, nem vi que cheguei nessa fase. Aí você começa pela alimentação. Aí começa a alimentação, você vai começar a emagrecer. Daqui a pouco, tá querendo fazer atividade física, porque você vai se sentir mais animado, mais disposto, com mais energia. Aí você vai querer entrar naquela tribo, que você se sente até, né? O que eu tô fazendo aqui na academia? Né? Tá todo mundo malhando, eu não quero saber disso, não. Então, é todo um processo. Tá certo. E às vezes até a dança, né, doutora, ajuda a emagrecer e queimar a gordura muito mais, às vezes, do que a musculação, né? Para algumas pessoas. Muito mais. Depende, né? A gente fala de atividade cardio, né, vascular, e tem as atividades de musculação. Um bom treino de musculação, eu indico bastante, porque ele ajuda você a emagrecer sem ficar flácido, né? Senão vai emagrecendo e sobra pele. Então, assim, tudo cai. Né? Dependendo da idade, então é mais difícil você ficar na aparência que você queira. Então, a musculação não é só para ganhar massa muscular, ficar forte. É uma musculação que um bom personal, um bom professor de academia vai fazer uma série, que você consegue emagrecer com musculação também. E a dança é alegria, é cardiovascular, é endorfina, é maravilhoso. Se você dançar, você mexe, você aumenta o seu gasto calórico. É muito bom também. Os dois, tanto a musculação quanto as atividades cardiovasculares são muito boas. E a próxima pergunta é do Lucas Aparecido, de Jundiaí, São Paulo. Ele falou, eu só almoço e faço um lanche no final da tarde. Eu consigo emagrecer de uma maneira saudável dessa forma? Sim, ele almoça, ele pode fazer um almoço saudável e pode fazer um lanche saudável à tarde. Ele consegue emagrecer sim. O que é um lanche saudável? É um lanche sem fritura, ele pode fazer um pãozinho lá integral, ele pode fazer um pão. Eu falo muito do integral, gente, por causa daquele negócio que eu expliquei, da absorção da glicose. Então, você pode fazer pizza saudável, você pode fazer hambúrguer saudável, você pode fazer nugget, dá pra fazer até nugget empanadinho na farinha de aveia e grelhadinho ou na air fry, né? Você consegue fazer lanches saudáveis. Tá? Então, assim, você consegue almoçar e lanchar, né? Só que, assim, se você te sentir fome entre esse almoço e esse lanche, optar por frutas, por sementes, por líquidos, para você aguentar chegar até o lanche. Porque a grande preocupação é, se entre o almoço e o lanche ficar muito tempo sem comer, você observar se você está sentindo fome, e aí na hora desse lanche você comer que parecer mais rápido na sua frente. Não ter tempo para fazer uma coisa legal. E o que é melhor para escolher quando vai comprar, o diet ou o light? Muito boa pergunta. O diet é sem açúcar, é sem nada, né? Ele é diet, normalmente é sem açúcar. O que é zero, né? E o light é uma redução. Nem todos os produtos light, eles não têm açúcar. Muitos dos produtos light têm. Um exemplo desse é o achocolatado, né? Que você vê muito achocolatado light. Aí você vai lá, os ingredientes, ele é reduzido de açúcar, mas ele tem. Então, na hora de você comprar, o ideal, eu falo muito sobre isso, sobre a questão do rótulo, né? Que a Anvisa, ela fiscaliza, é obrigatório você colocar a composição do alimento pronto nos ingredientes, né? Tem a informação nutricional. É importante você não se guiar somente o que está escrito pelo marketing na frente. Porque a indústria alimentícia, ela quer vender. Ela vai fazer um bonito, né, um rótulo bonito, escrito lá, 0 açúcar. Mas aí você tem que ler o que está escrito na composição. Tem que ver o que está escrito, do que é feito. Né? Eu falo muito também, aí eu vou falar nesse assunto que acho que é legal, é a questão dos adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais, metabolicamente, ele aumenta a insulina igual o açúcar. Tá? Então, quando você toma uma sucralose, uma sacarina, um ciclamato, o ciclamato ainda é sódio, ciclamato de sódio, ainda tem sal para quem tem hipertensão. Então, você come, o sabor doce estimula a produção de insulina e quando cai, gera compulsão alimentar. Então, não tem caloria o adoçante, só que quimicamente, metabolicamente, ele faz o mesmo processo do açúcar. Então, por isso que a gente indica o adoçante natural. Ele não vai fazer esse pico de insulina no seu organismo e aí a sua insulina vai gradativamente, aí você não sente fome. Então, quando você utiliza os adoçantes naturais, tira até o adoçante
químico, e aí por isso que nos diets, muitos alimentos diet, eles têm esses adoçantes. Então é bom olhar lá, sucralose, ciclamato, sacarina, olhar esses adoçantes, esses chocolate diet. O chocolate diet, iogurte diet, ele vai ter esses adoçantes químicos que não é indicado. Às vezes, dependendo, um light é mais saudável. Seria mais saudável, né? E agora a gente tem o quadro Falando a Verdade. E a pergunta do Falando a Verdade é o que realmente sabota o emagrecimento. O que sabota o emagrecimento? O que sabota o emagrecimento é eu não acreditar que eu vou conseguir emagrecer. Eu não acreditar que é possível. Aí eu me saboto, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então eu nem começo, eu paro no meio do caminho. Não me vejo magra. Tá respondida, doutora. E quais são as suas redes sociais para o pessoal te seguir? Bom, meu Instagram é Nutrigimatos, tem Facebook também. Tudo é Nutrigimatos. Pode entrar lá. Tem um canal no YouTube, tem no Instagram e tem no Facebook também. E você faz atendimento online também ou presencial? Como que é feito o atendimento? Sim, eu faço tratamento presencial no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Trabalho também com atendimento online e trabalho com as mentorias. Tudo isso que eu expliquei. São pessoas mais... a gente trabalha com a nutrição comportamental, né? Então, assim, quando a pessoa tem um diagnóstico para poder tratar individualmente, eu trato pelo atendimento pessoal. Ou nas mentorias, que é através de um grupo, um ambiente enriquecido, onde, né, todo mundo está falando a mesma coisa ali, uma ajudando a outra, são mulheres e homens, e aí dentro desse ambiente enriquecido, elas conseguem ter bons resultados. Então, para quem quiser estar contratando também uma consultoria online também, é só chamar no Insta, então? Isso, pode me chamar lá no Instagram, que eu passo todos os detalhes. É Nutrimatos, é isso o Insta? Nutrigi Matos com 2 T's. Então tá aí, para quem quiser estar acompanhando o trabalho da doutora. E tem o canal do YouTube também, que é o mesmo, né? Sim, é o mesmo, Nutrigi Matos. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui no Viva Mais Saudável, no nosso bate-papo legal. Infelizmente, a gente já está com o horário estourado, mas agradeço a sua participação aqui. E quem sabe a gente faz aí uma nova entrevista com várias perguntas, outro tema, né? Então, agradeço demais a presença sua aqui no Bate-Papo Legal e no Viva Mais Saudável. Você gostaria de falar alguma coisa que não falamos? Não, eu acredito que falei tudo, então quero só deixar um recadinho para todo mundo, que é importante ser saudável. O emagrecimento é uma consequência das escolhas que a gente faz. Então, obrigada pela participação, foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu. E, pessoal, eu agradeço a vocês aqui participando do Bate-Papo Legal com a doutora Gisele Matos, aí conversando com a gente sobre emagrecimento. E para quem quiser acompanhar também o trabalho da doutora, é só acessar o site www.vivamaissaudaveltpfest.com.br, acompanhar lá o trabalho e lembre-se sempre, viva mais saudável, viva com qualidade, porque o Viva Mais Saudável é feito para você. Obrigada, gente. Boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Anúncio TPFest. Resumo das principais notícias. 3 pontas urgente.